Meu sobrinho de 13 anos conheceu minha esposa pela primeira vez e disse que já tinha visto antes. Ela congelou e o que aconteceu depois me deixou chocado. O que aconteceu depois desse momento mudou tudo o que pensei que sabia. Parte 3. Eu nunca conectei os pontos. Eu nunca pensei em você e ela poderia ser a mesma pessoa, ele disse, sua voz quebrando. Se eu soubesse, nunca teria feito isso. Eu juro, Alex, você é meu irmão. Eu nunca te machucaria assim de propósito. Havia sinceridade em seus olhos, e isso só tornou a situação ainda mais dolorosa. Porque mesmo que ele não soubesse, mesmo que Kelly tivesse fingido ser outra pessoa, o fato era que meu próprio irmão havia se envolvido com a mulher que eu amava. E nada que ele disse poderia mudar isso. Não importa, Robert. Você estava comigo enquanto mantinha um relacionamento com outra mulher. Eu confiei em você e olho onde isso nos levou. Eu disse, sentindo a raiva se transformar em algo mais escuro, uma profunda tristeza, uma sensação de perda que parecia impossível de superar. Robert se aproximou de mim, tentando alcançar, mas dei um passo para trás, recusando qualquer contato. Por favor, Alex, me perdoe. Eu faria qualquer coisa para desfazer isso, qualquer coisa para recuperar sua confiança, ele disse, lágrimas agora escorrendo pelo rosto dele. Eu olhei para ele por um longo momento, vendo o arrependimento em seus olhos, e algo em mim sabia que ele realmente não pretendia me machucar. Mas o dano foi causado, e não havia como voltar atrás. Não importava que ele não soubesse, não importava que ele tivesse sido enganado por Kelly. A dor estava lá, e eu não podia apenas fingir que tudo estava bem, eu preciso sair. Eu finalmente disse, minha voz baixa e sem emoção. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso de tempo, preciso de espaço. Você me machucou, Robert, e eu não sei se algum dia poderei perdoá-lo. Ele assentiu, a dor limpa em seu rosto. Eu entendo. Apenas saiba que eu te amo, Alex. Você é meu irmão e eu daria qualquer coisa para não ter causado essa dor, ele disse, sua voz quebrada. Sem dizer mais nada, eu me virei e saí de casa. Sentindo um peso avassalador no meu peito. Esse não foi o resultado que eu queria, mas era o único que eu poderia aceitar naquele momento. Saí sem olhar para trás, sabendo que meu relacionamento com meu irmão nunca seria o mesmo. Enquanto eu dirigia de volta para casa, o vazio dentro de mim parecia crescer, absorvendo todos os pensamentos positivos que eu poderia ter. Não era apenas Kelly que eu havia perdido, também era a confiança em meu próprio irmão. Eu precisava de espaço, precisava de tempo para descobrir como avançar e, acima de tudo, precisava encontrar uma maneira de lidar com a dor e a traição que pareciam ter destruído todos os pedaços do meu coração. Quando cheguei em casa, encontrei Tony sentado no sofá, seus olhos ainda vermelhos. Ele olhou para mim como se estivesse procurando algum sinal de que as coisas poderiam voltar ao normal. Sentei-me ao lado dele e o abracei, sentindo minhas próprias lágrimas caírem novamente. Vai ficar bem, Tony, eu sussurrei mais para mim do que para ele. Vamos ficar bem, de alguma forma vamos passar por isso. E lá ficamos. Apenas dois irmãos tentando encontrar conforto um no outro enquanto o mundo ao nosso redor parecia ter desmoronado. Quando me preparei para deixar a casa de minha mãe, Tony veio até mim, seus olhos ainda vermelhos de chorar. Ele parecia inseguro, como se não soubesse se deveria dizer algo ou apenas ficar em silêncio. Eu não poderia deixá-lo assim. Ele não era culpado por nada que tivesse acontecido. E por mais quebrado que eu estivesse, não queria que ele se sentisse responsável. Tio Alex, sim. Tony começou, mas as palavras não saíram. Simplesmente me aproximei dele e o abracei com força. Eu senti suas pequenas mãos envolvendo ao meu redor, e ele começou a soluçar novamente. Esse momento doeu mais do que qualquer outra coisa. Eu sempre quis proteger Tony de qualquer coisa dolorosa ou difícil, e agora ele estava, ferido por algo que eu nunca poderia ter evitado. Vai ficar bem, Tony, eu prometo, eu disse suavemente, segurando minhas próprias lágrimas. Eu não sabia se seria realmente verdade, mas naquele momento era o que ele precisava ouvir, e era a promessa que eu estava disposto a tentar cumprir. Eu o abracei por um longo momento antes de me afastar e passar minha mão pelos cabelos dele. Cuide do seu pai, tudo bem? E cuide-se também, eu disse, tentando dar a ele um sorriso tranquilizador, mesmo que por dentro, tudo parecia estar desmoronando. Tony assentiu, seus olhos ainda molhados de lágrimas, e eu finalmente me afastei, dando a ele uma última onda antes de sair de casa. Eu sabia que ainda havia muito o que resolver, mas, por enquanto, eu precisava de distância. Eu precisava de tempo para respirar e descobrir como avançar. Quando cheguei em casa, fui recebido por uma enxurrada de notificações no meu telefone, mensagens e mais mensagens de Kelly. Ela estava implorando para se encontrar comigo, conversar e tentar resolver as coisas. Palavras como me desculpe e por favor me perdoe foram repetidas em quase todas as mensagens. Eu apenas suspirei e com a mesma determinação que tive quando a enviei para longe, excluí cada um sem sequer abri-los. Esse capítulo da minha vida foi fechado. Nos dias seguintes, parecia que eu estava tentando navegar por um território desconhecido um dia de cada vez. Fui trabalhar, voltei para casa e me concentrei apenas em manter uma rotina. Às vezes, parecia que eu estava no piloto automático, apenas passando pelos movimentos que me mantiveram em movimento sem realmente processar o que havia acontecido. Mas eu sabia que precisava disso, precisava de tempo para curar. Mesmo que essa cura tenha surgido pela rotina mais simples e mundana, foi o trabalho que encontrei um tipo de refúgio. Eu me joguei em meus projetos e me dediquei completamente. Eu me ofereci para qualquer tarefa extra, assumi responsabilidades que outras pessoas evitavam e certifiquei-me de entregar tudo da melhor maneira possível. Não porque eu estava buscando reconhecimento, mas porque precisava ocupar minha mente, precisava de algo para me lembrar que ainda tinha valor.
Com o passar do tempo, comecei a ver os frutos desse esforço. Meu chefe notou minha dedicação e me ofereceu uma promoção. Comecei a liderar um projeto importante, algo que me fez sentir útil e capaz novamente. Pouco a pouco, a sensação de perdedor foi substituída por um senso de propósito. Eu estava construindo algo para mim, algo que ninguém poderia tirar. Foi durante esse período que conheci Sophie. Ela não era como Kelly. E no começo, eu não tinha certeza se queria entrar em um relacionamento novamente. Eu tinha medo de confiar, com medo de abrir e acabar sendo traído novamente. Mas Sophie era paciente. Ela não empurrou, não tentou apressar nada. Desde o início, tudo entre nós era simples e honesto. Começamos como amigos saindo para tomar um café, rindo de pequenas coisas. E gradualmente, essa amizade se transformou em algo mais com Sophie. Aprendi que o amor não precisava ser complicado, que não precisava ser uma montanha russa de altos e baixos. Ela era gentil, divertida e realmente se importava comigo. Ela sabia sobre Kelly, sabia sobre o que havia acontecido e nunca julgou minhas hesitações. Pelo contrário, ela respeitou cada um deles e me deu o espaço que eu precisava. Lembro-me da primeira vez que disse a ela que a amava. Foi um momento simples sem grandes gestos ou declarações, mas foi sincero. Estávamos sentados no sofá, assistindo a um filme quando me virei para ela e disse, eu te amo, Sophie. Ela sorriu, os olhos se enchendo de lágrimas e me abraçou. Naquele momento, senti que finalmente estava deixando o passado para trás. À medida que minha vida avançava, Kelly parecia desmoronar. Eu ouvi sobre ela através de amigos em comum, pessoas que ainda tinham algum contato ou ouviram notícias indiretamente. Depois que terminamos, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela tentou seguir em frente, tentou iniciar outros relacionamentos, mas parecia que ninguém queria ficar com ela de verdade. Talvez fosse o peso das escolhas erradas que ela fez. Talvez fosse a culpa que ela carregava com ela. Mas o fato era que Kelly acabou sozinho. Financeiramente, as coisas também não estavam indo bem para ela. Ela perdeu o emprego devido a decisões impulsivas, e sem estabilidade, viu seus projetos pessoais falharem um após o outro. Ela até procurou ajuda de alguns amigos, mas muitos deles não queriam mais se envolver. Cada vez mais, parecia que a vida estava exigindo um preço alto para todas as mentiras e traição que ela havia cometido. Meu irmão, por outro lado, conseguiu seguir em frente, embora nosso relacionamento nunca fosse o mesmo novamente. Depois daquele dia, houve meses de silêncio entre nós. Eu simplesmente não conseguia olhá-lo da mesma maneira, e a dor da traição era um abismo que parecia impossível atravessar. Mas com o tempo, Robert me estendeu a mão novamente. Ele se desculpou mais sinceramente, reconhecendo seus erros e o quanto ele me machucou. Não foi fácil, mas eventualmente aceitei suas desculpas. Não porque eu esqueci o que ele fez, mas porque não queria carregar esse peso pelo resto da minha vida. Mesmo assim, a distância permaneceu. Não éramos mais os irmãos inseparáveis que já éramos, mas éramos cordiais. Sabíamos que, de alguma forma, precisávamos coexistir, especialmente pelo bem de Tony. Robert parecia ter aprendido com seus erros. Ele se distanciou dos relacionamentos tóxicos e se concentrou em ser um pai melhor para Tony. E de alguma forma, eu respeitei isso. Tony, por sua vez, cresceu e se tornou um homem incrível.